Olá, no Doctor Entrevista de hoje eu estou recebendo a Ana Maria Imar de Pereira Scarabelli. A Ana é palestrante, é coach, teóloga, pedagoga, mas hoje eu chamei ela aqui para a gente conversar sobre o Encontro Mariano que aconteceu no dia 30 de abril e também no dia 6 de maio. Foram 2 dias de encontro, né, Ana? Sim, 2 dias. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Esse encontro é da paróquia Nossa Senhora do Carmo, é isso, no bairro Esplanada? Sim, a paróquia da Nossa Senhora do Carmo tem feito algumas formações, no primeiro momento para ministros, leitores, mas também abriu para outras pessoas, né? Então, nesse segundo encontro foi a ordem secular, né? Junto com a paróquia Nossa Senhora do Carmo, fazendo uma preparação para o povo no sentido de... porque vai celebrar o mês de maio. O objetivo foi esse, então? O objetivo foi esse. Antes de celebrar o mês de maio, nosso pároco, né, o Frei Everaldo, achou por bem fazer encontros que preparasse o povo para que não ficasse somente sendo celebrado de uma forma na devoção popular, que é importante, mas tem que ser além disso. Me fala o que foi abordado para as pessoas em casa entenderem, né? Qual que era a intenção maior desse encontro? O primeiro encontro, que foi no dia 30 de abril, à noite, né, o padre Christian, que é pároco lá em Orizânia, perto de nós, ele pertence à nossa diocese, estudou aqui, né, em Caratinga, no nosso seminário. Ele abordou um pouco sobre Nossa Senhora na Palavra de Deus e depois um pouco também sobre Nossa Senhora na liturgia, o modo de celebrar Maria. E foi muito interessante as colocações dele, situando cada passagem da Bíblia onde se trata de Nossa Senhora e colocando pontualmente também a liberdade de Maria. O que mais chamou a atenção, assim, do que ele falou? Nesse encontro com o padre Christian foi quando ele colocou assim que Nossa Senhora ela foi livre em responder. Ela, além de ser mãe de Jesus, ela também se tornou a discípula. Então ela é a primeira cristã. Ela é a primeira nesse discipulado, que também quer nos colocar nesse discipulado. Maria não quer ficar com ninguém para ela ou nela. Ela tem esse objetivo de também pegar na nossa mão para junto com ela sermos discípulos. Isso foi muito bem tratado, né, e colocado pelo Padre Christian. A forma correta de celebrar Nossa Senhora e de aproveitar esses momentos, né, no meio do povo, de fato fazer um culto digno a Maria, lembrando que ela quer levar a Cristo. Pelo que eu entendi, ele quis mostrar assim que ela poderia ter dito não. Sim. E, na verdade, essa opção de servir é o que ele quis também transmitir para as pessoas. Sim, é isso? Ele colocou, porque às vezes a gente pensa assim, Nossa Senhora, né? Essa Maria que ela é Nossa Senhora, aí no outro momento, né, o Frei Afonso, que fez a reflexão, ele citou, né, a frase de Inácio Larrañaga, que Nossa Senhora, antes de ser Senhora Nossa, ela foi Senhora de si mesma. Então foi um complemento, né? Foi feita uma relação com aquilo que o Padre Cristo tinha dito, né? A liberdade. Antes, primeiro, eu tenho que ser dono de mim mesmo, saber responder, saber dar o sim, mas livre. E nessa espontaneidade, nessa liberdade, eu vou responder ao projeto de Deus e me tornar discípula no caminho com Cristo. Sim. Você estava me explicando também, antes de começarmos a entrevista, que foi feito esse paralelo, né, entre a coroação, a Nossa Senhora, o porquê, para que as crianças e os pais pudessem explicar para as crianças o significado. Vamos explicar. Isso é muito importante, porque o nosso povo, nós mesmos, já coroamos tantas vezes, né? E Santa Teresinha, ela diz uma frase muito clara, eu acho muito interessante quando ela diz assim... Maria é muito mais mãe do que rainha, que ela tinha vontade de pregar sobre Nossa Senhora para trazer uma senhora próxima. Rainha, na nossa realidade, é distante. Então, se tornar mãe, a quem eu vou coroar? E o que quer dizer coroa? Né? É levar alguém como rainha, mas essa rainha que é uma serva, é a Maria de Nazaré, é uma mulher simples, é uma mulher do meio do povo, ela representa aquele povo, e em nome daquele povo, em nome desse povo que somos nós, ela disse sim e quis acolher essa graça, né? Então, é necessário, mas como colocar isso para as crianças, para quem vai coroar, né? Explicar o porquê dessa coroação. Por que eu posso louvar a essa Nossa Senhora? Quem é essa Senhora Nossa?
trazer ela mais perto de nós, mais próxima, lembrando também que o mês de maio é o mês das mães, né, o que significa essa maternidade de Nossa Senhora. Fazer também um paralelo com a maternidade hoje, com a mulher que é mãe, né? Qual o significado da mãe? Né? A mãe também merece ser coroada, né, pelos seus filhos, e aí esse caminho, né, foi bem colocado. E o que você sentiu das pessoas, né, que foram lá, que participaram deste encontro? As pessoas, assim, elas têm muitas perguntas, questionamentos, mas também muito desejo de crescer, né? Foram várias pessoas participando, não só da nossa paróquia, outras pessoas também, porque o encontro, principalmente o de domingo, era aberto, mas porque é um encontro formativo, então elas interagiram bem e têm um desejo muito grande de crescer nesse âmbito aí, de se formar. Mais ou menos quantas pessoas participaram? Mais ou menos umas 80 pessoas. Tem fotos? Eu trouxe algumas fotos, né, para mostrar. Também tem as fotos que as outras pessoas, pais, sempre amam, né? Eu digo que a coroação também é um momento de os pais, a família ir lá, ver seus filhos, tirar foto. É também um momento importante, porque eles participam, um registro, e também dando valor. E ontem eu achei muito interessante, ontem, anteontem, nesses dias que eu tenho participado, as crianças, né? Antes era mais menina que vestia de anjo, agora os meninos também. Também. Lindo, cantando, expressando aquilo que tem da pureza de uma criança. Então a gente pode colocar algumas fotos. Então vamos lá, vamos ver as fotos que a Ana trouxe pra gente. O Ana, você disse que também nesse encontro, foi no segundo ou no primeiro, falou sobre o ano do laicato? No segundo, né, teve uma ênfase, porque o tema era Virgem do Sim à Palavra, que é uma invocação da ladainha própria de Nossa Senhora do Carmo. Então também o Frei Afonso ele quis abordar, né, o laicato, porque esse ano é o ano do leigo. Nós como leigos, pessoas que estamos querendo, de fato, assumir o nosso papel na igreja, não como presbítero, não como clérigo, mas no laicato, no nosso lugar, o nosso papel. E Nossa Senhora foi essa leiga, né, que mais soube assumir o seu papel. Ah, sim, bacana. Bom, o nosso tempo terminou. Eu vou chamar então o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse bate-papo aqui com a Ana. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje aqui ao meu lado, a Ana Maria Imardi. A Ana é coach, palestrante. Ela também foi professora por muitos anos, né, teóloga. E hoje eu convidei a Ana para falar sobre o encontro mariano que teve no dia 30 de abril e também o segundo encontro no dia 6 de maio. Ela estava me explicando no primeiro bloco que o encontro foi para preparar os fiéis, né, para o mês de Maria. Principalmente com relação até à coroação. Eu gostaria que você me falasse a respeito da coroação. Na nossa paróquia é comum, nesse mês de maio, as celebrações, né, celebração eucarística, é feita na rua. Então as pessoas ali nas portas das suas casas, né, fazem o altar e crianças ou adultos fazem não somente uma coroação em si, mas uma homenagem a Nossa Senhora. E foi bem tratado nos encontros assim, que também podem ser feitas essas homenagens e querendo saber, sim, quais são as virtudes de Nossa Senhora. E elevar essa virtude no sentido de que eu também quero vivenciar, não somente colocar a coroa, mas fazer uma experiência a partir das virtudes de Maria. Maria foi a serva fiel. Então, quem sabe retratar isso numa coroação, a importância da vida orante, a importância do silêncio de Nossa Senhora, para também ter um sentido novo. E na nossa paróquia é muito bem organizada as coroações, né? As crianças coroam, o povo da rua prepara, cada um da sua forma, do seu jeito, procura homenagear a Mãe de Deus, a Mãe Nossa. É muito bacana, né? Eu lembro quando eu era criança aqui no santuário,
Eu não sei se é assim hoje, mas eram muitas pessoas. Tinha dias que os fiéis, assim, tinham aquelas procissões de quase 200 pessoas com lanternas. Era tudo muito bonito, aquele tanto de anjos, né? Sim. Chega a ser muito emocionante, né? Para as crianças, Claro que principalmente. hoje, né? Hoje, não sei se tem menos criança Ah. ou se os pais não se envolvem tanto para preparar essas crianças. Era isso que eu até ia te perguntar. Mudou? Você sentiu que mudou? Mudou um pouco. Eu já preparei muita coroação também, já coroei muito. Hoje não tem, talvez, aquela quantidade de criança. Geralmente no último dia, sim. No último dia tem uma coroação melhor, né, com todas as crianças da catequese e tudo. Mas no dia a dia hoje também, as próprias crianças têm muitos afazeres, escola o dia todo. É verdade. Mas mesmo assim, sempre cada noite tem uma homenagem, mesmo que não seja com criança, né? No dia que foi a nossa rua mesmo, foi com as mulheres da rua. Então, cada rua, cada grupo organiza da sua melhor forma de homenagear. Mas aí, no caso das mulheres, que elas fizeram uma coroação, não? Ou fizeram uma homenagem? Uma homenagem. Como que foi essa homenagem? Nessa homenagem, foi lido um texto, e nesse texto retratava um pouco, né, de como celebrar com Nossa Senhora, e elas foram carregando um terço, depois uma mulher cantou, então também um meio de outras pessoas participarem, né? É sobre o Frei Afonso, que você disse que tinha no primeiro bloco, no intervalo, você falou que queria falar mais um pouquinho. O Frei Afonso, ele fez uma colocação da Mariales Cultos, que é um documento da igreja, né, pelo Paulo VI, e foi muito interessante, porque ele situou quando Paulo VI disse que na Virgem Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. Então, quando nós estamos prestando um culto a Maria, na verdade, nós estamos prestando um culto a Cristo. E o padre Christian também tinha colocado isso. O culto a Nossa Senhora só tem sentido quando esse culto se refere a Jesus Cristo. Porque quando nós rezamos a ela, nós não podemos parar nela. Então, neste culto a Nossa Senhora, tudo se refere a Cristo, né? Ave Maria, cheia de graça. Que graça é essa? A graça que é de Deus, não por ela, mas por causa do Deus que habita nela. E esse Deus também que habita em nós, né, leigos, e seguindo no caminho dela, vamos fazer o caminho com Cristo, cada um da sua forma. Sim. Ela teve a forma maternidade, né, mas cada um de nós podemos livremente atender esse chamado de Deus. Você me disse que já está sendo preparado um encontro também para o próximo semestre? No segundo semestre, geralmente, nós fazemos lá na paróquia, chamado de Semana de Espiritualidade. Então, essa semana nós vamos estar convidando depois, é um momento de aprofundamento da vida orante, cada ano tem um tema, ano passado foram Noites Marianas, esse ano ainda a gente está terminando de organizar qual vai ser o tema e logo, logo vamos falar sobre isso, né? Que é uma semana de aprofundamento, de experiência da espiritualidade mesmo. E qualquer pessoa pode participar? Pode, todos são convidados, né? Nós vamos estar também jogando depois esse convite, anunciando, comunicando melhor. Ok. Bom, vamos então para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso bate-papo aqui com a Ana. Voltamos com o terceiro e último bloco do Doctor Entrevista. A minha convidada de hoje é a Ana Maria, que é palestrante, é coach, é teóloga, foi professora há muitos anos aqui em Caratinga. Agora fica mais dedicada às palestras, né, aos retiros, trabalhando com o pessoal da igreja. Ela está falando sobre o encontro mariano, os 2 dias de encontro que teve agora em abril, foi dia 30 de abril e no dia 6 de maio. Nós estávamos falando da parte informativa, né? O que foi falado, o que foi pregado aos fiéis, mas além dessa parte informativa, você me disse da importância desse encontro, dessa troca de experiência. Como que foi essa troca, Ana? É muito importante, além da parte formativa, o momento das pessoas se encontrarem. Porque se fosse também, lógico, a parte formativa é muito importante, mas muita coisa estão nos livros, nos documentos, na internet, mas o mais importante, quando alguém traduz isso para cada um de nós, povo de Deus, né? Traduz numa linguagem que todos nós possamos entender
E também o que é importante nesse momento é que a comunidade se encontra, né? Eu posso ver as outras pessoas, sorrir para elas, tocar, deixar ser tocado, fazer pergunta. Todos os dois palestrantes, que foi o Padre Christian e também o Frei Afonso, deu um momento para que as pessoas pudessem levantar seus questionamentos. Isso é importante, né? Naquele momento que as pessoas possam participar, questionar, fazer suas colocações também, ir embora mais livre, mais leve, né? Deixando também seus questionamentos e podendo tirar as dúvidas de fato, né? Porque às vezes a pessoa participa e não sabe por quê, né? Ah, eu oro essa oração. Por quê? Porque minha mãe rezava assim, porque minha mãe orava assim. Mas e você? Agora você tem consciência por que nós damos esse culto a Nossa Senhora? Por que nós temos a palavra de Deus? Não pode ser somente pela tradição, né? Isso também tem que chegar de fato no meu coração. E esses momentos também, eles têm esse objetivo de encontrar as pessoas da comunidade. Depois geralmente tem um lanche partilhado e ali todo mundo conversa, todo mundo ri. E hoje em dia, né, as pessoas se encontram pouco, né, porque encontra pelo WhatsApp, encontra, né, de uma outra forma. Não que isso não seja importante, é importante, mas tem que ir além, né? Falta um calor, né? Assim, falta um calor humano. Olho no olho, essa troca, né? As pessoas às vezes são tão carentes, né? Eu percebo isso. E é uma das coisas que você mais aborda nas palestras, Sim, né? nas palestras eu sempre gosto de colocar essa questão. Como é que nós temos nos olhado, nos visto? E para mim, quando eu me vejo, eu também vou procurar depois também dar uma atenção maior ao outro, dar uma atenção maior a Deus que está dentro de mim, a Deus que está dentro do outro. Então, nas palestras eu sempre gosto de abordar esse encontro, né, conosco e o encontro com o outro. Rubem Alves, ele cita algo muito interessante quando ele coloca assim: as pessoas precisam de alguém não para falar bonito. O que marca não é só falar bonito, o que marca é ouvir bonito. Ouvir o outro, e não só ouvir com os nossos ouvidos físicos, né, mas ouvir também pela experiência das outras atitudes, através do olhar, né, do toque, do sorriso. E esses encontros na igreja, na comunidade orante, esses encontros com os nossos vizinhos, esses encontros na sociedade, no lazer, nas viagens, eles são muito importantes. De repente eu viajo 3, 4, 10 horas perto de alguém, fiquei perto, mas não encontrei. Então é necessário, né, olhar, porque às vezes nós temos até ainda o costume de visitar. Quem? Quem está doente. Mas quem está doente fisicamente, mas e as pessoas que estão doentes psicologicamente, que às vezes nós não estamos percebendo? Elas precisam de encontro. Nós precisamos encontrar. Olha como é bom a gente encontrar aqui. Né? E é importante esse olhar, olho no olho, né? Dizem que somos assim. É importante, o outro se torna importante quando ele dá importância para a gente, né? De fato. Se você me olha, se você me ouve, se você consegue dar essa atenção, torna-se para mim tão importante, né? Sim, aí tem um significado, né? Aí quando eu vejo alguém loiro, não vou só lembrar de loiro, vou lembrar de você, vou lembrar da amizade, vou lembrar de algo mais profundo, né? Então eu penso assim, que na igreja também, ou mesmo muito mais, é claro, fora da igreja, nós precisamos fazer com que essa igreja chegue até a nossa casa, né? E para que ela chegue até a nossa casa, tem os momentos que eu encontro de uma forma com a letra, com a palavra, e essa palavra tem que se fazendo carne na minha vida, lá na minha família, lá na minha vizinhança e no meio da sociedade, no trabalho, sendo de fato aí o discípulo missionário, né? O leigo realmente engajado, que tem uma consciência do seu laicato. Nessa consciência, ele sabe da importância de encontrar. Porque eu posso pensar assim, eu já sei, eu não vou lá não, fulano de tal vai dar uma palestra de coisas que eu já sei. Claro que eu nunca sei tudo, graças a Deus, né? Nós sempre queremos saber mais. Saber mais para quê? Saber mais para poder viver, não saber por saber, para guardar, mas para viver. E nessa vivência nós vamos demonstrando com outra a partir desses encontros. Encontros são marcantes na nossa vida. Sim, e uma maneira de servir, né? Uma maneira de servir, aberta ao próximo. E nós começamos falando sobre isso, né? Que Maria
teve essa abertura, né, de servir, estou aqui. E é o momento, né, de pensarmos, será que estamos servindo o outro ao ouvir, né, ao dedicar um tempo que tenho no dia a dia para estar disponível para o outro para ouvir, né? O que é mais importante, eu chegar no meu serviço ou ajudar alguém a atravessar ou parar para ouvir alguém que quer me dizer algo e às vezes está precisando, uma atençãozinha já faz uma grande diferença, né? Um serviço. É necessário hoje, né, nós percebermos o que o outro está falando, o que ele está falando no olhar, o que o seu corpo está falando. Mas por isso, em primeiro lugar, perceber a gente mesmo, né? Então eu achei fantástico quando foi citada a frase do, né, Frei Inácio Larrañaga, quando ele diz, né? Primeiro, Maria, antes de ser Senhora nossa, Senhora de si mesma. Então, eu sou Senhora de mim mesma. Você que está nos ouvindo, você é, né, Senhor de si, né? Eu dou conta da minha pessoa, do meu eu real. Não algo que eu fico só sonhando. Eu preciso sonhar, mas quem é o meu eu real? Ela deu conta dessa realidade dela, da vida do seu povo e, em nome disso, ela deu sim, percorrendo o caminho, sendo discípula, a primeira cristã, como diz a música do Padre Zezinho, né? Primeira cristã, Maria de Deus, né? Então, isso é importante. Ana, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Entrevista, viu? E sucesso lá no próximo encontro, segundo semestre, né? Se Deus quiser. Aí você vem contar pra gente. Pode detalhes para a gente divulgar para o pessoal. Sim, tá? Muito obrigada a você e a todos que estão, né, nos assistindo, também que façam encontros e que percebam Maria também como Senhora da sua vida, do seu discipulado, porque ela vai te levar a Jesus, não a Maria que fica nela, por favor. Obrigada, Ana. E o Doctor Entrevista vai ficando por aqui. Te vejo no próximo programa. Até lá!